Estamos de volta, agora com a competência 3 da disciplina de estoques do curso técnico em administração. Neste momento, a gente vai estudar sobre o dimensionamento de estoques e os seus níveis. É importante levar em consideração que, ao definir a política de administração de estoques, alguns pontos têm que ser pensados. Por exemplo, a meta estabelecida pela empresa quanto ao tempo gasto para atender o cliente. Definir qual vai ser o giro desse estoque. Definir o espaço a ser utilizado, ou seja, vai utilizar a central de distribuição, vai utilizar depósito, vai utilizar armazém, né? E qual vai ser a lista de material que vai ser estocado. Além da quantidade adequada para se manter em estoque, que vai atender à flutuação dessa demanda. Ou seja, a partir daí, é importante prestar atenção que tanto a questão da aquisição, o tempo de aquisição e da quantidade desse pedido depende da gente conhecer a demanda. Ou seja, o produto, qual é a procura desse produto? A partir do momento que a gente sabe o quanto esse produto é procurado, a gente vai poder dimensionar o nosso estoque de acordo com esse produto. Se tem um produto que sai muito na minha organização, ou seja, ele gira muito, logo, provavelmente o estoque dessas peças vai ser maior do que de um produto que tem pouca saída. Para poder dimensionar esse estoque, a gente precisa, como eu disse a vocês, ter uma noção do conhecimento da demanda. E como é que a gente vai calcular esse lote econômico, né? Essa questão da demanda? Então, primeiro, os autores dizem que pela matemática é feito o cálculo do lote econômico, visando reduzir o custo de preparação e o custo de armazenagem. O que é que a gente entende por custo de armazenagem? Vai ser justamente o custo relacionado à quantidade estocada. E o que é custo de obtenção, também chamado de custo de preparação? Vai ser um custo relacionado ao número de pedidos de reposição de estoque, ou seja, quantos pedidos eu preciso fazer durante um determinado tempo para repor o meu estoque. Então, em relação ao custo de preparação, eu preciso perceber que quanto maior o número de pedidos, maior o trabalho para a unidade de compras, transporte, recebimento, inspeção, lançamentos contábeis. Se os lotes de compra forem maiores, menor será o custo dessa preparação. Quanto ao custo de armazenagem, eu vou ter que levar em consideração que quanto maiores os lotes de compra, aí eu vou ter um maior custo, onde é que eu vou armazenar essa quantidade maior que foi comprada. Então, maior vai ser o estoque médio, maiores os juros sobre o capital investido em estoque, maior o aluguel do espaço do almoxarifado e maior o custo de mão de obra e custo de seguro contra incêndio. Além de saber seu dimensionamento, a gente tem que saber os níveis de estoque. Os níveis de estoque, eles vão ser aqueles que determinam as ações da reposição ou de cautelas a serem tomadas quanto às quantidades armazenadas. No livrinho de vocês vão perceber que tem um plano cartesiano, certo? Onde vai ter o eixo das ordenadas e das abscissas. No eixo da abscissa, a gente vai levar em consideração o tempo decorrido da demanda do estoque. Já no eixo das ordenadas, ele vai representar a quantidade de unidades consumidas ou que foram adquiridas. Depois que a gente já falou do dimensionamento de estoque e falou agora dos níveis de estoque, a gente precisa saber que existem alguns outros conceitos importantes para que a gente possa dimensionar esse estoque e saber seu nível. O primeiro é o tempo de ressuprimento. O objetivo do tempo de ressuprimento é minimizar os custos de manutenção de estoques, mas sem correr o risco de não atender a demanda. A ideia é achar o nível adequado de estoques para cada material ou produto. Ou seja, para isso, vai ser necessário que o estoque seja controlado e que seja determinado um ponto de reposição. Eu não falei para vocês que o tempo de ressuprimento ele tem uma sigla que é TR. Quando você for ver posteriormente alguma fórmula, você vai saber que TR vai estar relacionado ao tempo de ressuprimento. Outro conceito importante que nós vamos ver é o ponto de reposição, que a sigla é PR. O ponto de reposição vai ser calculado multiplicando a taxa de consumo pelo tempo de ressuprimento. Ele vai ser definido quando o saldo do estoque estiver abaixo ou igual a determinada quantidade, que vai ser chamada de ponto de pedido. Por quê? Porque você tem que levar em consideração quanto tempo o teu fornecedor leva para poder te fornecer esse material.
Então, se ele leva 3 semanas, você ainda tem que ter um estoque de 3 semanas para poder atender o seu cliente sem correr o risco de faltar algum material, porque o teu processo ainda está em trânsito. O teu produto ainda está em trânsito. Como eu falei para vocês, a gente falou que vai ter um valor mínimo. Então, outro conceito vai ser o estoque mínimo. O estoque mínimo vai ser aquela quantidade mínima que você vai ter para poder produzir utilizar os seus materiais para fazer o seu processo produtivo sem correr o risco que falte produto. Como é que se calcula o espaço mínimo? Importante salientar que o espaço mínimo tem uma sigla de EM. Então, utiliza-se a fórmula EM é igual a C multiplicado por K, onde C é igual ao consumo médio mensal desse material e K é o fator de segurança, ou seja, é uma maneira de se prevenir falhas nas entregas ou em demandas não previstas, aquelas que não são esperadas. Por exemplo, se eu quero ter uma segurança, de que a falha vai ser apenas de 10% no nosso estoque, o número vai ser de 0,9, porque 10% não equivale a 0,1, então eu vou multiplicar, esse meu K vai ser de 0,9, porque eu só quero ter 10%, correr um risco de 10% de que possa faltar material. Falamos do estoque mínimo, mas também é importante falar do estoque máximo. O estoque máximo tem uma sigla de EMAX. Vai ser o resultado da soma do estoque de segurança, que a gente já viu na competência anterior, com a quantidade pedida. Então, é importante também dimensionar o estoque máximo, porque uma grande quantidade de estoque vai gerar mais custo de armazenamento, vai gerar perda, porque parte desse estoque pode ter prazo de validade. Então, se você não dimensiona bem, você corre o risco do seu material se tornar perecível antes de ser utilizado. E assim ele estraga. Vimos estoque máximo, estoque mínimo, tempo de ressuprimento, ponto de reposição. Mas também é importante saber que o gráfico que vai falar, que vai mostrar como esses pontos ocorrem num processo de materiais, é um gráfico chamado dente de serra. Num gráfico dente de serra, você vai ver como ocorre o consumo desse estoque e como vai acontecer essa reposição. É importante saber que esse gráfico ele é uma ferramenta muito importante para uma adequada gestão do estoque, porque vai se poder fazer relações matemáticas necessárias para conhecer e controlar as atividades de reposição desse estoque. A partir desse gráfico, é possível ter a noção de que um determinado item foi consumido em quantidades iguais a cada mês, uniformemente, chegando a 0, por exemplo. A partir daí, percebe que esse gráfico ele apresenta as seguintes características. Não vai existir alteração de consumo durante o tempo T. Não existem falhas administrativas que provoquem um esquecimento ao solicitar a compra. O fornecedor da peça nunca atrasa sua entrega e nenhuma entrega do fornecedor foi rejeitada pelo controle de qualidade. Ou seja, para que esse gráfico a gente analise ele, é como se tivesse uma condição ideal, onde nenhum fornecedor simplesmente atrasasse o seu pedido e, consequentemente, isso fosse gerar uma consequência para você, assim como também cada período da sua produção vai ocorrer a mesma quantidade da anterior. Por isso que ele vai parecer um dente de serra. Vai existir um consumo máximo, que vai estar no início, e aí vai decaindo até que vai chegar no estoque mínimo, e aí vai haver uma reposição, aí ele chega no estoque máximo e vai caindo uniformemente, formando como se fossem os dentes de uma serra ou de um serrote. Como vocês podem ver aqui na figura, o que eu acabei de falar para falar para vocês. A quantidade em estoque, o tempo, e o estoque real e a reposição desse estoque. Além do dente de serra, outro conceito importante é o lote econômico de compra sem faltas. Esse é um método utilizado para determinar a quantidade de um lote que pode oferecer o menor custo do pedido, bem como o menor custo de armazená-lo.
A partir daí, a gente vai saber o número ideal desses pedidos que devem ser feitos e a quantidade ideal de cada lote. No livrinho de vocês, tem uma fórmula a respeito desse lote. Pois bem, falamos desses pontos, mas ainda falta falar sobre a previsão e avaliação da demanda de estoques. Demanda de um produto vai ser considerado ou definido como o volume total que seria comprado por um grupo de consumidores em uma área geográfica definida, em um período de tempo determinado, em um mercado de trabalho definido, mediante um programa definido de marketing. A previsão da demanda pode ser feita através de várias técnicas. São elas projeção, explicação e predileção. Quando a gente fala da projeção, a gente está dizendo o seguinte: mediante dados passados, compras anteriores, vai ser feita uma projeção do que vai ser gasto atualmente. Então, são utilizados dados passados, admitindo-se que haverá repetição dos dados no futuro ou as vendas irão evoluir em função do tempo. É claro que esse tipo de técnica ela precisa de cálculos para poder ser realizada. Através das informações que você obtém, você utiliza fórmulas para poder chegar a um determinado resultado. A outra técnica é a explicação. Ela também ocorre mediante cálculos. Ela vai utilizar leis de correlação e regressão e vai associar essas leis de correlação e regressão a vendas passadas e outras variáveis de evolução conhecida ou que são previsíveis. Por fim, nós temos a predileção. A predileção vai levar em consideração a experiência de pessoas conhecedoras de vendas ou do mercado, feita com base em informações de especialistas. O que é isso? Geralmente você está novo no mercado, você começou agora uma organização e você ainda não tem uma ideia de como o mercado se comporta anteriormente. Então, como você ainda não tem dados anteriores, você acaba também se precavendo com informações de pessoas que têm expertise nesse mercado. É importante salientar que um fator que vai estar diretamente relacionado a essa previsão de demanda vai ser o dimensionamento do seu estoque de segurança, que já foi falado desde a competência número 2. Pois bem, aqui nós chegamos ao fim da terceira competência. Espero que esses conceitos que foram abordados a respeito do dimensionamento e níveis de estoque tenham ficado claro para vocês. Mais uma vez eu ressalto que nós podemos nos encontrarmos no chat ou você pode também deixar postagens, deixar os seus comentários no ambiente virtual para que a gente possa tirar suas dúvidas. Mais uma vez ressalto que não fiquem apenas atrelados ao livro que está no ambiente virtual. Pesquisem na internet, pesquisem em outros materiais que possam lhe ajudar a compreender melhor os níveis de estoque e seus dimensionamentos. Até a próxima.